Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Center Físio e este, em especial, uma parceria com o Hospital Belvedere. É muito bom tê-lo aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de vocês que já estão aí com a gente. Aproveite para compartilhar, aproveite para se inscrever e, claro, acionar o sininho aí para que você seja sempre lembrado dos nossos podcasts semanais. Pessoal, quem não sonha ter o corpo perfeito? Quem não sonha em realizar uma cirurgia plástica e ficar aí dentro dos padrões de beleza? Mas nem tudo é possível. E para responder a todas as nossas perguntas, todas as nossas dúvidas, ninguém melhor do que o Dr. Felipe Sales para falar com a gente, para tirar as dúvidas. Seja muito bem-vindo, Dr. Felipe. Obrigado, Márcia. Boa noite, todo mundo. Agradeço o convite por estar aqui conversando, tendo essa conversa com você hoje. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, como chegou até a medicina, como escolheu, uma área que é tão desejada, pelas mulheres aí, realizar a cirurgia plástica. Desde pequeno, eu sempre gostei muito da área cirúrgica, Desde que eu entrei na faculdade, de medicina. Eu formei lá em Patinga, estudei em Patinga, fiz a residência de cirurgia geral aqui em Belo Horizonte, no Hospital Belo Horizonte, e fiz a cirurgia plástica no Hospital Mater Dei. Então, desde cedo eu sempre gostei muito dessa área, de fazer parte ali desse processo, de mudança de vida realmente da paciente. Então, desde da faculdade de medicina, desde a cirurgia plástica, eu sempre tive um foco em uma atenção nessa área de estética e reparadora da cirurgia plástica. Eu fico pensando assim, quantas pessoas que você já não mudou, a qualidade de vida, a autoestima, quantas vidas não foram transformadas, através das suas mãos, porque é uma área maravilhosa, uma área que realmente dignifica as pessoas e muitas pessoas precisam disso, para se sentir bem, para ter uma autoestima. Então é uma área maravilhosa e principalmente você, que faz tudo isso com tanta excelência, que faz isso com tanto vigor, está nos seus olhos. Quando você fala da cirurgia, seus olhos brilham. E eu queria que você falasse um pouquinho, sobre quais os principais pacientes, quais as principais dúvidas dos pacientes no seu consultório. Hoje meu foco de atuação na área de cirurgia plástica é a cirurgia reparadora, e o tratamento de flacidez. Então eu atendo muitos pacientes pós-bariátricos, pacientes pós-processo de emagrecimento. Então é um foco que eu tenho no meu trabalho e a gente vê quanto que é transformador realmente a cirurgia para melhorar a autoestima da paciente, para realmente melhorar ali a qualidade de vida dela. Então a gente tem, graças a Deus, eu tenho muitos casos, a gente está nessa área de estética e de reparadora. Então, meu foco realmente é o contorno corporal. Então, eu trabalho com cirurgia de mamoplastia, cirurgia de abdominoplastia, o tratamento de flacidez de pele nos braços, nas pernas, lipoaspiração. Então, tudo que engloba esse contorno corporal. E a gente tem muito relato de paciente realmente, igual você falou, de autoestima, de realmente mudar a realidade delas com a cirurgia. Às vezes uma coisa que incomoda a paciente, que vai diminuir a autoconfiança dela, é um procedimento realmente muda essa visão dela e melhora a vida realmente. O Brasil hoje é o segundo país no mundo que mais faz cirurgia plástica, só perde aí para os Estados Unidos. E a gente vê cada vez mais pessoas que muitas vezes não têm, às vezes, uma condição financeira, mas que acaba juntando dinheiro, ela acaba se organizando financeiramente, exatamente porque aquela mudança, aquela reparação é tão importante que interfere no trabalho, interfere no relacionamento, no seu bem-estar, faz parte, inclusive, dos pilares aí, para uma grande transformação. Então, realmente, eu falo que atualmente a gente tem percebido isso com mais vigor. Antes era aquela questão, cirurgia plástica, para quê? Vai caçar confusão e o risco muitas vezes era alto e era muito falado, dos riscos. E hoje cada vez mais se tornou comum.
Eu acho que a cirurgia plástica vai muito além da estética, né? Então, eu entendo a cirurgia plástica como um agente transformador na vida da paciente. Então, nesse sentido de dar autoconfiança, de melhorar a qualidade de vida dela e fazer parte realmente dessa transformação. Então, eu atendo as pacientes ex-obesas, né? Após um processo de emagrecimento, é uma paciente que procura a gente muito no consultório com as queixas e você vê a melhora. Tem um paciente que me contou uma história esses dias que ela foi a satisfação que ela teve de chegar numa loja e conseguir vestir uma calça que ela gostou dela. Então ela falou, a primeira vez eu escolhi a roupa, não foi a roupa que me escolheu. Então esse retorno da paciente é muito bom pra gente. Isso me deixa muito feliz também em relação a esse resultado. Sem dúvida, isso, a forma que ela chega nos lugares, a forma que ela chega para buscar um emprego novo, para alçar novos voos aí é diferente, né? A autoestima faz toda a diferença. Mas tem muita gente que a gente sabe que não se enquadra muitas vezes nessa cirurgia reparadora, que são as pessoas obesas, que estão bem acima do peso, né? Que o IMC está muito elevado. E muitas vezes gostaria, né, tem o sonho de fazer já de imediato essa cirurgia. Quais são os passos que essas pessoas têm que seguir até chegar até você? Porque você é a cereja do bolo, né? Você vai fazer essa reparação, vai dar o toque final. Mas o que ela precisa fazer até chegar até você? Essa de reparação. Tá. O processo de emagrecimento é um processo multidisciplinar, né? Então, a paciente que tem o desejo de emagrecer, de realmente mudar a vida, isso é importante ela seguir as orientações, né? O que eu faria de primeira coisa realmente é procurar um médico para te orientar em relação principalmente a hábito de vida, a nutrição, um endocrinologista para avaliar realmente a condição de saúde, qual que é a causa realmente da obesidade, se tem algum fator hormonal associado, se realmente é só uma questão alimentar. Então eu acho que é um processo multidisciplinar. Muitas das pacientes que chegam para mim são além dessas questões hormonais, às vezes alterações psicológicas relacionadas à compulsão alimentar. Então, acho que o primeiro passo realmente é procurar ajuda, procurar atendimento. Realmente, a cirurgia plástica eu falo que é o final da linha, né? Então, essa parte de reparadora que eu trabalho realmente é o final de um processo, né, multidisciplinar de acompanhamento, realmente de mudar a vida da paciente. Então, a primeira coisa eu acho que é isso. Sim, bem interessante. E eu tô vendo algumas pessoas aqui, né, nos cumprimentando, a Sãozinha, a Bruna, Maria das Dores, Ana Maria, Maria Rosa, a Joyce, a Olívia. Muito bom ter vocês aqui e principalmente receber esses relatos, né? A Joyce fala o seguinte, o Dr. Felipe mudou a minha vida, minha gratidão. Tem coisa melhor do que isso, né, Dr. Felipe? Eu falo que a maior realização é minhas pacientes, né? A gratidão delas. Isso é muito bom de ver, né? Imagina a vida delas, né? Como que mudou todo um contexto, né, da vida delas. E quando chega essa gratidão, ela é muito sincera, né? E eu falo que é a maior recompensa que a gente tem, né? Com certeza. Nós temos aí a Sãozinha, que fala também que o Dr. Felipe é maravilhoso, que mudou a vida dela. A Olívia, né, falando que ele é um ótimo médico. A Nilva Viana nos cumprimenta. A Maria de Lourdes. Então é muito bom, né, ter vocês aqui. Aproveitem para enviar as perguntas de vocês. Nós temos aqui um médico de excelência, então aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, porque realmente vocês terão uma verdadeira aula, né? A Dadinha Viana acabou de chegar. Que bom ter você aqui, viu, Dadinha? Doutor, a gente sabe que tem todas essas questões, né, que envolve a perda de peso, que pode ser por um emagrecimento, de um trabalho endocrinológico, com o nutrólogo, com o nutricionista, mas a gente sabe das grandes dificuldades também que é alcançar, né, esse objetivo que é o emagrecimento para chegar aí na cirurgia. Quais são os riscos que essa pessoa correria se você fizesse, que a gente sabe que infelizmente tem médicos que acabam encarando, né, fazer uma cirurgia plástica, uma cirurgia reparadora em uma pessoa obesa. Quais
quais seriam os riscos que essa pessoa correria, né, ocorre em relação a uma pessoa que ela perdeu peso, seja pela cirurgia bariátrica, seja a perda de peso tradicional? Quais seriam os riscos que ela corre que a outra não corre? A obesidade, ela vai influenciar em vários fatores ali, não só durante a cirurgia, como no pós-operatório. Então, realmente o risco de uma paciente obesa fazer uma cirurgia, ele é muito maior do que um paciente que seja próximo ao seu peso ideal. A gente falou do IMC ali, que o IMC é um índice de massa corporal, que é a relação do peso e da altura da paciente. Então, o IMC que a gente considera como adequado para a cirurgia plástica é de 18 até 25, que é o considerado peso normal. E aumentando realmente a relação do peso com a altura, se aumenta muito essa questão de chance de complicação de cirurgia. Então, tanto pelo processo realmente intraoperatório, né, às vezes a paciente tem alguma comorbidade junto, diabetes, pressão alta e resistência periférica à insulina, que são alterações também compatíveis com o quadro de obesidade. Então, a paciente no peso adequado, né, além de ter uma recuperação melhor, né, uma cirurgia realmente com um processo inflamatório menor, né, a recuperação mais rápida e realmente um processo de cicatrização mais adequado também. Então, realmente o ideal é esperar, né, essas medidas. Você falou do processo de emagrecimento, e eu vejo realmente como o ideal para esses pacientes é ter uma mudança de estilo de vida. Então, isso também engloba a cirurgia bariátrica, né? Então, não adianta perder o peso. Vocês têm uma média de tempo aí que a pessoa permanece no peso médio até chegar na cirurgia? Tipo, 1 ano, 2 anos, 6 meses, para que vocês tenham uma margem de segurança maior? Antigamente se falava muito de um prazo estipulado, de 1 ano a 1 ano e meio após a cirurgia bariátrica, né, ou o processo de emagrecimento também. Hoje em dia a gente, né, concorda muito mais com a questão de acompanhar a evolução da paciente. No caso de pós-bariátrica, né, a equipe multidisciplinar também autorizar a cirurgia, né, e falar que ela está pronta para fazer cirurgias reparadoras. Né? E também no caso dos pacientes que não operam, né, da gente ter essa conexão ali do endocrinologista, do nutrólogo, para a gente definir qual é o momento adequado. O ideal é a paciente ter uma estabilidade de peso. Geralmente essas alterações de emagrecimento, a paciente emagrece muito rápido e depois ela tem um período de que ela tem um reganho. O ideal é esperar esse período de estabilização para a gente ter mais tranquilidade para operar. Você trabalha com nível de segurança, né? Com certeza. Até mesmo porque quando a gente fala em obesidade, nós estamos falando em processo inflamatório, nós estamos falando em comorbidade que impacta e muito a qualidade de vida. Quando você fala da mudança de hábito de vida, eu sempre falo muito com os meus pacientes, não busque o emagrecimento. Busque a qualidade de vida e, consequente, né, vai ser aí a perda de peso, vai ser o emagrecimento. Porque não adianta você simplesmente falar, olha, eu quero emagrecer. Vem a tensão, a ansiedade, a compulsão parece que piora, né? Primeiro mês vai tudo bem, mas depois realmente é um complicador, né? Eu falo que tudo aquilo que é transitório, a gente tem resultado transitório, né? Exatamente. Então, realmente, para ser duradouro, tem que mudar o estilo de vida, tem que mudar ali a rotina, as rotinas basicamente alimentares, enfim, de hábito de vida, para a gente conseguir ter um resultado duradouro. Exatamente. A gente está falando de mudanças aí, né, de hábitos de vida, e esse processo de emagrecimento, porque tem muita gente que faz o processo de emagrecimento sozinho, nem sempre tem uma equipe multidisciplinar por trás, né? Como, por exemplo, na cirurgia bariátrica, que envolve psicólogos, envolve profissionais, né, até chegar a você. Mas tem alguns que, eu acredito que tentam emagrecer sozinho até chegar a você. Você daria alguma dica para essas pessoas? Quem que elas deveriam procurar? Qual profissional para que você tenha um bom resultado, para que você possa vir fazer esse reparo com êxito? O que eu vejo em relação aos pacientes ex-obesos em geral é que a principal, né, coisa que a gente avalia em relação ao paciente estar pronto para operar, principalmente esse paciente que tem um processo natural de emagrecimento, é que a maioria deles, além do processo da orientação nutricional, de melhorar esse hábito de vida, associa atividade física regular. Então, assim, eu acho que a atividade física, junto com a orientação nutricional, que é uma coisa muito importante, eu acho que são os principais transformadores aí das pacientes. Né? E uma dica que eu daria é realmente a persistência, né? Não é um processo fácil, né? Toda mudança
ela requer um tempo para se estabilizar, né? Mas a persistência eu acho que é a chave para o sucesso. Exatamente. Nós temos aqui a Ellen, que está ansiosa para fazer a barriga. Eu tenho certeza que vai ficar linda, viu, Ellen? A Lenisa Nogueira, excelente profissional. Minha Casa Azul, baita profissional, parabéns. A Bruna Sayonara, ela fala o seguinte: Dr. Felipe me deixou muito realizada com o processo cirúrgico. O Iron, ele fala que Dr. Felipe é top, eu concordo com você. A Ludmila, o assunto que toda mulher gosta, realmente, viu, Lud? Todo mundo gosta desse assunto. Quem não quer, né, ficar com o corpo perfeito aí? Mas como o doutor falou, é importante estar com o corpo perfeito e com uma mente estabilizada, uma mente adequada aí aos hábitos de vida, né? Nós temos aí a Bruna, né, que ela fala o seguinte: a equipe do Dr. Felipe é maravilhosa, a Lígia também é muito top, a Jamile, ela fala muito bem, parabéns, doutor. A Kívia, ela fala o seguinte: o melhor e mais dedicado cirurgião plástico é meu esposo. Oi, Kívia, que bom ter você aqui com a gente, viu? No próximo você vem, hein? Profissional comprometido, seguro, atencioso e dedicado. Orgulho, né, Kívia? Que bom. E acredito, tenho certeza que um ótimo pai e um ótimo marido, né? Só por esse elogio aí. A Bruna fala o seguinte: e que venha 27/11 para a segunda mudança. Ô, Bruna, você já está convidada para vir aqui no nosso podcast, junto com o Dr. Felipe, para falar dos seus resultados. Como que foi? Já é a nossa próxima convidada, hein? Tô te esperando aqui. A Ellen, ela agradece. A Elaine fala o seguinte: tá difícil conseguir consulta com ele pela Unimed. Meu Deus. Elaine, entra em contato com a equipe dele, entra em contato com a equipe do Hospital Belvedere, eles vão dar um jeitinho para você. Se não conseguir, manda direct pra gente, que nós vamos junto com você encher o saco aí da equipe pra gente conseguir uma consulta, tá? A Kívia fala o seguinte: super profissional, super indico. A Bruna fala: com maior prazer. Ótimo, Bruna, eu quero você aqui, hein? Já manda pra gente um direct pra gente ajustar aí com você. Não precisa falar nada, né? Quantos elogios, quanta honra ter você aqui e falar desse assunto que é tão transformador na vida da mulher. E principalmente os passos que deverão seguir até chegar a você, né? E quando a gente fala dos riscos e a gente da obesidade e a gente fala dessa transformação, nós estamos falando em algo duradouro, né? Como você mesmo disse, que realmente é uma virada de chave. Não adianta algo sazonal, né? O que é transitório, o resultado também é transitório. E essas mulheres que fazem a reparação, são mulheres que geralmente passaram pelo processo, né, da bariátrica e tem algumas alterações de vitamina, de suplementação. Você tem alguém na sua equipe que passa por esse processo ou essa parte fica com a equipe da cirurgia bariátrica? Essa parte realmente do acompanhamento do pós-operatório fica com a equipe de pós-bariátrica, né, equipe multidisciplinar. Eu oriento muitas pacientes em relação a isso. Então, o processo de emagrecimento ele é um processo que tem um custo também para o organismo. Então, principalmente as pacientes pós-bariátricas, então elas têm uma deficiência natural ali de assimilar, né, de absorver os nutrientes, né, da alimentação. Então, é muito comum o paciente ter anemia, ter déficit de vitaminas, e a gente tem que, né, avaliar essa questão, né, para a gente dar seguimento nas cirurgias reparadoras. Então, muitos pacientes chegam para mim assim: eu quero fazer cirurgia, fazer tudo junto, quero fazer mama, abdômen, no mesmo tempo cirúrgico, eu tirei férias de 30 dias e eu só tenho esse tempo para fazer. Então, é muito importante a gente avaliar a condição nutricional da paciente, porque essas questões elas vão influenciar diretamente no pós-operatório dessa paciente. Então, às vezes, proteínas importantes ali para o processo de cicatrização,
né, para o processo realmente de recuperação, elas vão estar alteradas, né, nesse processo de emagrecimento muito agudo, né, que é esses pacientes pós-bariátricas. Então, é muito importante ter esse acompanhamento, né? Eu gosto de realmente orientar, marcar com o nutricionista, com o nutrólogo ou com o endocrinologista para a gente fazer esse acompanhamento com o especialista também. Isso é importante até mesmo porque se o paciente ele chegar até você sem dados vitais satisfatórios, sem realmente ter ali uma estabilidade, né, da alimentação, uma estabilidade da sua qualidade de vida, consequentemente, ele vai comprometer o pós-operatório, né? E corre o risco, doutor, por exemplo, de ter um queloide, de ter uma cicatrização não adequada. Isso pode geralmente surgir, ou tem como vocês minimizarem isso em pessoas que têm esse tipo de cicatrização? O queloide é uma alteração cicatricial, né, que tem muitas pesquisas, né, nessa área de realmente de regeneração tecidual para acompanhar essa evolução, mas não tem muita coisa bem estabelecida. Tem técnicas que a gente utiliza, né, como utilizar corticoide, tem, né, a fita de silicone que ajuda a diminuir também a formação do queloide, mas tem um fator genético muito forte no queloide, que tem alguns pacientes que realmente desenvolvem, né, em períodos diferentes. Às vezes a paciente já fez uma cirurgia e não teve queloide, cicatrizou bem, a cicatriz está fininha, e num procedimento mais para frente que a gente faz, ela tem uma cicatrização, né, com aspecto queloide. Então, assim, tem tratamento, tem acompanhamento, mas realmente a prevenção, ela ainda a gente não tem uma eficácia muito grande. E essas mulheres, geralmente, elas preferem fazer só quando tem um excesso de pele ou gostam de fazer a cirurgia completa? Mama, barriga, braço, como que é? E você faz também, né? Porque não adianta querer, tem que ver a relação com você também, né? Eu trabalho com etapas de cirurgia. Então, assim, eu acho que é válido a paciente, né, igual eu falei, muitas planejam a data da cirurgia, então tira férias, programa ali realmente um tempo de recuperação, mas aí chega na consulta e fala, eu quero operar tudo junto, quero fazer mama, braço, perna, abdômen, e lipoaspiração. Uma cirurgia muito grande, né? Muito grande, exatamente. E eu acho que o foco principal, né, da minha jornada na cirurgia plástica é a segurança do paciente. Então, a cirurgia muito grande, ela vai ter outras alterações ali em questão de aumentar o risco, né, de realmente piorar a evolução da paciente no pós-operatório, então, que ela vai estar realmente mais consumida. E no caso das pacientes pós-bariátricas, né, pós-emagrecimento, a gente tem realmente isso potencializado, que são pacientes que realmente já têm um déficit nutricional, já têm ali déficit de proteínas necessárias para o processo de cicatrização, e quando a gente faz uma cirurgia combinada muito grande, essas pacientes vão evoluir mal no pós-operatório. Então, vai ter deiscência, vai às vezes dar um pouco mais de seroma, que é acúmulo de líquido. Então, na minha prática, realmente eu opto por dividir a cirurgia em tempos mais seguros, né? Às vezes a paciente tem vai fazer uma cirurgia de mama, que não precisa fazer muitos procedimentos, às vezes é só colocar uma prótese. E o abdômen, que vai ficar ali entre 5 e 6 horas de cirurgia, eu acho que é um tempo adequado. Mas cirurgia muito prolongada, eu acho que não é benéfico para ninguém, nem para o paciente, nem para mim. E eu acho que o processo realmente fica prejudicado. E que missão difícil, né? Porque a mulher... Eu falo mulher porque eu acredito que seja seu público maior, né? Ou não? Ah, com certeza. Né? Então, assim, já chega na ansiedade poxa, passei por tantos processos de emagrecimento, seja por bariátrica, seja o método tradicional, e chega querendo já sair dali com o corpo perfeito. E você mostrar para ela dos riscos que ela corre, principalmente na cirurgia bariátrica, que a gente sabe que tem diversas alterações aí, ou mulheres que têm a comorbidade. É difícil para você também essa missão, né? Alinhar a expectativa da paciente com o resultado que ela vai obter é um desafio diário que a gente tem, né? Sim. Então, eu falo que a paciente fala para mim, minha amiga colocou uma prótese de 200 ml, 350 ml, eu quero colocar igualzinha, mas Nossa. Você vê, é um biotipo totalmente diferente. Às vezes a paciente colocou, baixinha, magrinha, ela é uma paciente alta, com quadril largo, com o tórax largo. Então, isso é muito importante, a gente, né, estabelecer realmente ali o que a gente pode fazer, né, alinhar a expectativa da paciente com o resultado que ela pode obter com a cirurgia, para isso também depois não virar um fator de insatisfação. Às vezes a paciente, né, realmente
teve um resultado bom, mas a expectativa dela era muito acima do que ela conseguiria. Então, isso é muito importante a gente alinhar essa expectativa no pré-operatório. Então, assim, eu converso muito com minhas pacientes, eu oriento muitas pacientes da proposta que eu tenho, do que realmente eu acho que ela pode obter com a cirurgia. E graças a Deus, os pacientes me dão um retorno muito bom, né? Eu sou muito sincero em relação a isso. Que bom. Porque eu falo que para a mulher, né, essa relação, a paciente com você, tem que ter um nível de confiança, de conexão, e isso não é fácil. Porque chega muitos pacientes com expectativa tão grande, olha, eu já quero fazer semana que vem. A gente viu ali a Bruna, né? Vai fazer 27 de novembro, ainda tem um período pela frente, acredito que ela já esteja ansiosa, né, para a realização, tem todo um preparo, a casa ela tem que ser ajustada, o trabalho, a família, né, o ajudante, o acompanhante, então assim, as pessoas são envolvidas ali. E muitas vezes você trazer, né, essa conexão, claro, é muito gostoso. Primeiro que você já faz isso com tanto amor, mas o processo de convencimento, o processo de levar esse conhecimento, né, para a paciente e dos riscos que ela corre, é uma missão quase impossível, né? Que bom que você consegue isso com tanta maestria. E essas mulheres que fazem, né, a cirurgia, você nos disse que você tem um foco nessa cirurgia reparadora, né? Mas se chega uma paciente para você, ó, eu quero fazer somente mama, você faz também? Faço. Eu trabalho com a parte estética também. Como um todo? Facial ou só corporal? Só corporal. Eu só trabalho com contorno corporal. Eu não trabalho com a parte estética, né? Faço alguns procedimentos, né? Um botox, preenchimento, mas realmente meu foco de atuação é a área de contorno corporal, ali mama, abdômen, braço e pernas. Mas eu opero todo tipo de paciente, né? A paciente que quer colocar prótese, né? A mamãe que teve filho, depois teve com flacidez abdominal, né? E quer tirar aquele excesso de pele em região abdominal. Interessante. Pô, a gente não falou dessa questão, né? Porque a gestante, muitas vezes, ela acaba ficando bem acima do peso, tem aquela sobra, né, ali de pele e muitas vezes com estrias. E aí acaba chegando até você, né? O processo gestacional, ele vai causar muitas alterações no corpo da mulher, né? Então a gente tem a diástase, que é o afastamento da musculatura do reto abdominal. Tem realmente a própria distensão da pele, né? Que o bebê ali vai ocupar, vai distender no abdômen. Então, é uma área de tratamento que a gente tem muitos casos também das pacientes procuram a gente com essa queixa de flacidez, né? Depois que engravidei, né? Agora ficou com flacidez e queria tirar esse excesso de pele. Então, aí vocês fazem a sutura ali da diástase também associado a essa remodelação? A cirurgia da paciente, né? Após gestação, geralmente a gente tem que fazer um reforço ali, tratar essa diástase. Não é simplesmente fechar, tem algo que vem por trás. E o que vem por trás, doutor? A gente faz, né, o reforço da musculatura abdominal, né, e posiciona ali realmente a região umbilical no local adequado, né, e tira o excesso de pele. Coloca alguma telinha, alguma coisa assim, ou não há necessidade? Não, geralmente a tela é utilizada só em caso que se tiver alguma hérnia, alguma fraqueza da parede abdominal. Mas então a gente utiliza a tela, realmente a tela de Marlex que a gente usa para tratar, é só em caso de hérnia. E com quanto tempo depois da cirurgia, geralmente, que você libera ali para fazer uma atividade física, para começar a voltar à vida normal? Tem muita paciente me ouvindo aí, né? Mas eu oriento muitas as meninas, né? Cada cirurgia, cada pós-operatória é de um jeito. Então, geralmente eu gosto de deixar a paciente, né, nesse repouso ali nos 15 primeiros dias, que é um tempo mais crítico ali para a recuperação, para o processo cicatricial, e a gente vai voltando às atividades, né, de maneira contínua depois. Então, primeiro eu libero para mexer o braço, para levantar até a altura dos ombros, né, mas geralmente dirigir e academia, que é o principal dúvida delas, geralmente é com 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, dependendo de cada cirurgia. Bem escalonado, né?
Então é um processo, né? Igual, nem toda cirurgia é igual, cada pós-operatório, cada paciente é diferente. Então a gente vai vendo ali a evolução dela no pós-operatório, se ela já está em tempo de retornar às atividades. Realmente tem que ser uma avaliação bem individualizada, né? E nós temos aqui a Raquel Capanema, que ela nos cumprimenta, né? A mim, ao Dr. Felipe, Amanda acompanhar. Uma lipo com abdômen seria quanto tempo de repouso? A lipoabdômen é uma cirurgia que, se for só abdominal, é uma cirurgia que geralmente ali com 4 ou 5 semanas você vai ter um retorno às atividades diárias. O esforço físico realmente que eu peço para guardar um tempo maior. Então, é uma cirurgia, né, que a gente vai englobar uma parte grande da região abdominal, né, e a região dos flancos, a região lateral. Então, um tempo razoável seria, né, entre 4 a 5 semanas. Ótimo. A Ludmila fala o seguinte: gostaria de saber se tem alguma contraindicação para quem tem vários nódulos nas mamas. Pode fazer a cirurgia de prótese? Não existe contraindicação, né? Na cirurgia de mamoplastia, né, ou de mama redutora, a gente avalia essa questão dos nódulos. Então, eu peço exames para a gente avaliar se esses nódulos têm algum aspecto de malignidade. Então, fazer ultrassom de mamas, fazer a mamografia, para a gente avaliar a classificação desses nódulos, se a gente vai ter que fazer algum procedimento. Mas na cirurgia a gente consegue até remover algum desses nódulos, se eles forem benignos, e não tem contraindicação. Na verdade, a gente vai ajudar a tratar também. Ai, que legal. Então, é um contexto geral aí, né? A Márcia Oliveira, ela fala o seguinte: ama o que faz, aconselha cada paciente quanto à sua cirurgia. Sua satisfação é a elevar a autoestima do paciente. Muito perfeccionista. Que legal ouvir isso, hein, doutor? Muito bom. Eu falo que é um feedback que todo mundo realmente deseja, né? Porque você fala, olha, você é bom, tá? Mas a gente percebeu a interação ali com cada uma das meninas, como que você realmente mudou a autoestima, você transformou a vida delas, a ansiedade por fazer a cirurgia. Essa conversa realmente faz toda a diferença, né? Que é a conexão, elevar segurança e trazer para a paciente que ali existe um trabalho em conjunto, né? Você e ela, e não simplesmente você, porque ela precisa fazer o pré-operatório bem feito, o pós-operatório depende muito dela também, até mesmo para que nos próximos 10 anos, 20 anos, você encontre bem também, né? Com certeza, eu falo muito com as minhas pacientes, né? Eu acho que são 3 fases da cirurgia: o pré-operatório, que é onde a gente vai pedir os exames, a gente vai avaliar a condição da paciente, se ela tem condições de fazer a cirurgia, se está no peso adequado, se tem alguma alteração nos exames complementares. O intraoperatório, que realmente é a minha parte somente, e eu e minha equipe vão fazer a cirurgia ali no ambiente adequado, né, com a segurança adequada, com anestesista, com equipamentos, né, necessários ali para qualquer intercorrência. E o pós-operatório, que realmente é a parte que a paciente vai ter que seguir as orientações que a gente passar. E essas 3 fases, elas têm de igual importância para obter o sucesso, né, que é realmente a satisfação no final de ter dado tudo certo. Então, o pós-operatório é muito importante, então seguir as orientações, e principalmente, né, eu acho que é uma questão de confiança mútua, né? Então, eu confio nas minhas pacientes também, então, e eu espero isso delas também. É uma relação construída aí, muito gostosa, né? A Bruna fala o seguinte: tô aqui doida para retornar à academia. Logo, logo, viu, Bruna? Espera um pouquinho. A Maria Fernanda nos cumprimenta. Que bom, Maria Fernanda, ter você aqui com a gente. A Márcia Oliveira fala o seguinte: estou grávida e assim que o bebê nascer, já vou marcar a minha. Quero ver, viu, Márcia? Quero você, assim, depois de uma realização tão importante, né, que é a chegada do bebê, tenho certeza que você está em ótimas mãos aí para fazer sua cirurgia reparadora. A Laís, ela fala o seguinte: doutor, amamentei durante 3 anos. Meus seios são pequenos, porém ficaram flácidos. Como seria a cirurgia reparadora sem prótese? Ficariam com muitas cicatrizes? A cirurgia reparadora sem prótese é uma dúvida muito comum das pacientes agora, nesses últimos tempos. Então, é uma opção de tratamento, né? Realmente a gente avalia ali se tem condições de a gente montar uma mama, um volume mamário com o excesso que ela tem. Então, geralmente as mamas, né, após esse processo gestacional, né,
Eu até peço, a paciente falou que vai marcar logo depois de ganhar o neném. O ideal é esperar um prazo, né, que o processo realmente da gestação, depois que o bebê nasce, ainda tem a fase de amamentação, então a gente pede para esperar pelo menos um ano para a gente marcar alguma cirurgia reparadora. Vai ter que aguardar a ansiedade, né? Então, depois desse processo ali, né, que tem a transformação, né, que você para de produzir leite, que fica a flacidez. Então, tem como fazer. O ideal é a gente avaliar realmente a quantidade de excesso de tecido que ela tem disponível para a gente fazer a reconstrução. E realmente ver qual que é o resultado que ela deseja. Então, entra nessa questão da expectativa dela também. E ela pode, por exemplo, agendar uma consulta com você e você traçar para ela um plano de tratamento, um planejamento até chegar nessa cirurgia? Ou você prefere que ela te procure já passado esse período de um ano aí? Não, pode marcar que eu oriento, né? A gente orienta o que for necessário sobre o acompanhamento. Né? No caso da paciente, da Laís, que perguntou aí, que amamentou durante 3 anos, né? Se precisar de alguma orientação, pode marcar que a gente orienta certinho. Mas a paciente que vai ganhar neném ainda realmente tem que aguardar. Tem que aguardar, mas se quiser, pode agendar a consulta aí, que você vai ter um excelente passo a passo, hein? A Ana Maria, ela fala o seguinte: boa noite, estou fazendo 1 ano de cirurgia. Estou super encantada com o resultado. Autoestima lá em cima. No meu pós-operatório, segui tudo certinho. Parabéns, viu, Ana Maria? A gente acabou de falar sobre isso, a importância dessa conexão, a importância da responsabilidade do paciente entender que o Dr. Felipe, assim como a equipe dele, são direcionadores, são reparadores, mas quem vai fazer o contexto, quem vai manter o processo aí, né? Quem vai desfilar na passarela é você. Então, realmente, o paciente tem que fazer o seu papel, né, Dr. Felipe? Com certeza, né? A Kate Carvalho, ela, né, fala que é um excelente profissional. A Joyce Fagundes fala o seguinte: Dr. Felipe é muito sensato. Fiz a minha 3ª cirurgia com ele este mês e tenho plena confiança nele. Gente, é indiscutível, né? Como que as suas meninas são apaixonadas com você, né? Que bom, eu tenho certeza que estão muito satisfeitas e essa conexão é muito gostosa, né, Dr. Felipe? A Eliane fala o seguinte: boa noite, Márcia maravilhosa. Prazer imenso revê-la. Grande abraço, Eliane de Tocoiós. Eliane, que bom ter você aqui, viu? É um prazer imenso. Espero que possamos nos encontrar aí em breve. E semanalmente a gente tem o nosso podcast, né? Você tá convidada a sempre participar, viu? A Bruna fala o seguinte: é muito bom também fazer as drenagens com a Lígia. Nossa, a Bruna tocou num ponto aí, doutor, fundamental, né? Que é esse pós-operatório. Tudo bem, fez a cirurgia, acredito que você acompanha por um tempo. E depois você entrega na mão de quem? A Lígia, né? A Lígia, as meninas falaram dela aí. A Lígia me ajuda, né, nesse acompanhamento dos pós-operatórios das pacientes. Então, o pós-operatório, essa primeira etapa ali nos primeiros dias após a cirurgia, elas vão lá para a minha clínica, a gente faz o acompanhamento todo lá com a drenagem, né, e com realmente as orientações, né, diárias e avaliação ali de como é que está indo a cicatriz, né, como é que está o processo ali de recuperação dela. Então, nas 2, 3 primeiras semanas, a gente acompanha isso no consultório, né, no meu consultório. Ah, que ótimo. E acredito que elas não queiram sair de lá de jeito nenhum, né? A Elisângela tá adorando a entrevista. Que bom, Elisângela, ter você aqui, viu? Doutor, quando a gente pensa, né, em cirurgia como um todo, claro que a gente sabe que a medicina está cada vez mais avançada, cheio de tecnologia, cheio de inovação. Mas dá uma certa insegurança em alguns momentos, né, de usar também aquilo que não tem comprovação científica totalmente. A gente tem vários aparelhos, tem a cirurgia robótica que eu não sei se vocês utilizam. Mas e você, como profissional, quais são os parâmetros que você utiliza? Você gosta de usar as tecnologias avançadas? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Hoje em dia é muito necessário, né, a gente estar atualizado, né, utilizando ali as técnicas mais novas na área, né, para realmente potencializar o resultado cirúrgico.
Hoje em dia tem muita coisa nova, então tem muitos aparelhos que estão surgindo no mercado, né, para promover ali a melhora da qualidade de pele, a retração da pele. Eu sou um pouco conservador em relação a tecnologias muito novas. Eu gosto de utilizar nas minhas pacientes o que eu já tenho comprovação realmente de resultado e principalmente de segurança, né, para as pacientes. Mas, né, é muito importante estar atualizado, então, e isso hoje em dia, né, com essa informação, né, então é muito mais fácil, né? Eu não sei se você se depara com isso, alguns pacientes que gostam de chegar na clínica e ver sempre materiais novos, equipamentos novos, mas você falou uma coisa muito importante aí, muito interessante. Nem sempre aquilo que é inovador, nem sempre aquilo que chegou de tecnologia, de inovação, é realmente o melhor. Muitas vezes aquele traquejo, né? Aquele manter a conservação muitas vezes e ter segurança, né? Do método que você já utiliza, recursos que você utiliza de uma forma muito mais segura, e os resultados são sem dúvida melhores, né? Você já tem uma perspectiva aí do resultado, né? Com certeza. Então hoje com esse avanço tecnológico que a gente tem aí, então a cada 6 meses a gente tem lançamento de aparelho novo para fazer isso, aparelho novo para fazer aquilo. E isso é muito bom, é muito benéfico, mas eu acho que o foco realmente é segurança. Então, tem que tomar mais cuidado, né? Eu como um bom mineiro, né, doutor? Com certeza. A Bruna falou o seguinte, que ela fez com a Lígia, né? E foi muito bem assistida pela Lígia. Amei e super indico. Você mora em Santa Luzia, né, Bruna? Vem mais vezes a Belo Horizonte, hein? A Ana Maria, ela disse que está fazendo drenagem com a Lígia. Também ela é perfeita. A Rosa Andrade nos cumprimenta. Você faz cirurgia por liminar? Aí é com você que eu já não entendi a pergunta, né? Mas eu trabalho também com liminar, é uma área de atuação. O que é isso? Não, liminar é a paciente que faz a cirurgia depois de uma decisão judicial para ela fazer, né, de autorização para ela fazer. Tá, é liminar então, mesmo do processo aí. Então eu também atendo. Né? Que legal. A Vanderleia Lúcia fala o seguinte, doutor Felipe, sou hipertensa. É possível fazer uma lipoabdômen sem riscos? Sem riscos. Descasca essa, hein, doutor Felipe? Toda cirurgia tem seu risco, né? O procedimento cirúrgico ele é um procedimento que envolve várias coisas, vários processos ali em relação à anestesia, né? E a própria cirurgia realmente é um risco, né, ali na evolução. O que eu oriento muitas pacientes nessas questões, hipertensão, diabetes, é realmente procurar o médico assistente, o cardiologista no caso, para a gente fazer um acompanhamento, fazer uma avaliação para ver se realmente se o benefício dessa cirurgia para ela, para melhorar a imagem dela, e a segurança também, avaliar a segurança desse procedimento. Então, estando tudo certinho, a gente fazendo um preparo pré-operatório ok, e a gente definindo ali realmente uma cirurgia mais tranquila, mais segura no perfil de cada paciente e pode ser realizada. Hoje nós tivemos no direct uma pergunta que a paciente falava o seguinte, ela é tabagista, ela está numa fase de retirada, né, do cigarro, e ela gostaria de saber se há riscos devido ao tempo de tabagista que ela foi. Eu acredito que foi aí mais ou menos uns 20 anos, uma média de 20 anos. Isso impacta no processo também de recuperação, no pós-operatório, ou simplesmente é apenas mais um processo aí a ser seguido? Não, com certeza, né? O tabagismo ele é um problema sério de saúde, né? E relacionado a esse tempo grande de tabagismo, a gente tem que avaliar muito a questão da função pulmonar da paciente, se ela tem alguma questão que a gente tem que tomar um cuidado maior, e para mim impacta diretamente no processo de cicatrização. Então, o tabagismo, né, não existe, né, um limite seguro ali para ela fumar. Então a gente realmente orienta a ter pelo menos 6 meses ali de parar, de cessar o tabagismo, para a gente começar a ter um planejamento mais seguro para ela fazer o procedimento cirúrgico. Entrar numa fase de segurança. E você mesmo falou, né, da questão de mudança de hábito, mudança de vida, para que venham resultados satisfatórios, porque não é simplesmente uma mudança corporal, é uma mudança do hábito de vida, é uma mudança da qualidade, a resposta à qualidade de vida, ela é satisfatória e que seja como um todo, né? Com certeza, né? Nós temos aqui a Jaqueline Bicalho,
que ela nos cumprimenta e fala o seguinte: fiz a minha cirurgia em 2020 e fiquei muito satisfeita com o resultado. E muito bonita, viu, Jaqueline? Então, assim, que bom, né, você tá falando isso com a gente. É muito bom ter você aqui, tá? A Renata Moreira fala o seguinte: que pena que a agenda dele por liminar está fechada. Está, doutor? Tem muita paciente. Eu falo que a minha agenda tá... Nós estamos programando. Gente, o cara é muito bom, então a agenda realmente vai estar lotada, né? Mas não desista, continue na fila de espera, continue insistindo. Eu sempre digo, faça sempre com o melhor, não faça com o mais perto, não faça muitas vezes para cumprir a sua ansiedade, né? Porque muitas vezes o erro vem exatamente na ansiedade, né, doutor? Com certeza. Quer fazer rápido, faz com um profissional que não, né, que não há segurança, que não segue todos os parâmetros de segurança. E uma coisa que você sempre falou desde o início da nossa conversa: segurança, né? Então isso é imprescindível. Então aguarda um pouquinho aí, faça com o Dr. Felipe, hein? A Rochelle fala o seguinte: as cirurgias do Dr. Felipe são perfeitas. Vou me programar para consultar com ele. Você vai esperar, né, doutor? Com certeza. Pode mandar mensagem lá no direct, né? É isso aí. E daqui a pouquinho também a gente vai passar os contatos do doutor Felipe aí. A Elisângela Silva fala o seguinte: boa noite, doutor Felipe. Você faz lipo empapada no pescoço e quais são os riscos? O resultado é satisfatório? A lipo de papada, a região, né, cervical é uma região muito sensível, uma região que a gente tem, ela perguntou dos riscos também, é uma região que a gente tem muitos riscos ali pela localização, ser de que passa grandes vasos, passa a região, né, a parte da anatomia respiratória. Então é uma cirurgia que tem os riscos, mas que a gente faz também, né, dependendo da indicação da paciente, e o resultado é realmente, né, diminuir ali o excesso de gordura localizada, né? Às vezes a paciente tem que fazer um tratamento do platisma também da parte inferior do pescoço. Então realmente tem que avaliar para orientar melhor, mas eu faço também. Doutor, eu não sei, né? A gente conversou tanto sobre isso, mas no consultório, eu como quiropraxista, é impressionante como que chega pacientes para mim, muitas vezes com uma dor lombar inespecífica. Na verdade, não é lombar, né? A lombar é porque todo mundo, quando é nessa região, né, de base, região pélvica, acaba falando aí, levando para lombar. E muitas vezes, né, que bom que tem a Lígia, que bom que tem esse cuidado, né, com vocês, mas até bom para as pessoas que estão nos assistindo, como que é importante a procura de uma boa equipe, de um bom profissional e ter por trás profissionais que dão continuidade a esse pós-operatório. Infelizmente, chegam muitas pacientes com um quadro de fibrose muito acentuada e com o passar do tempo, 3 meses, 4 meses ou até mais, porque no pós-operatório ela acaba ficando numa postura muito ruim, né? E ali acaba, consequentemente, desenvolvendo aí as dores na coluna, desconfortos musculares. Até aí tudo bem, mas quando chega num quadro de fibrose intenso, realmente é bem trabalhoso e isso impacta realmente na qualidade de vida da paciente, porque ela se sente bem, ela tem uma autoestima, mas as dores acabam sendo acometidas aí. Então, assim, fala pra gente um pouquinho sobre como a paciente ter mais critério para procurar um bom profissional, quais os critérios que ela deve ter, né, para realmente bater o martelo. Não, eu quero o Dr. Felipe, porque essas questões, esses erros, não diria erros, que é muito sério, né, falar em erros, mas esses comprometimentos, principalmente voltado para uma fibrose, uma cicatriz que compromete outras áreas corporais, né, para a gente que é da quiropraxia, da fisioterapia, isso impacta muito, né? Então fala pra gente quais os parâmetros que você julga ser fundamental para uma boa segurança e ótimos resultados. Você falou uma coisa muito importante aí, que é muito comum da paciente pra gente com essa... relatando isso, né? Que às vezes alguém me falou, alguém me orientou que era assim e eu comecei a fazer.
né? As minhas pacientes todas são bem orientadas em relação a isso, para seguir as orientações. Você falou da questão postural, é uma coisa que eu falo muito com minhas pacientes, né? Então a gente faz a cirurgia, lógico que tem um tempo ali de adequação, de que a cicatriz vai ser desconfortável, mas realmente você manter a postura realmente vai ajudar na recuperação, para evitar esse tipo de coisa. E é muito importante, né, a gente seguir essas orientações de quem for capacitado para passar essas informações. Então, no meu caso, eu oriento as pacientes, eu falo muito em relação ao pós-operatório com elas, e realmente deixo à disposição ali qualquer dúvida que elas tiverem para a gente esclarecer. Mas é muito importante seguir as orientações de quem te acompanha, da equipe de fisioterapia. A Lígia, que me acompanha também, ela orienta muitas meninas. Então, isso faz muita diferença para a recuperação, né, adequada. Uhum. A Lígia é fisioterapeuta? A Lígia também. Ela né? trabalha com a parte de pós-operatório, né? E me ajuda, né? Meu braço direito. Por que eu tô te perguntando isso sobre a Lígia ser fisioterapeuta, né? Porque tem um outro olhar também, né? Não que ela tenha que ser fisioterapeuta para isso, mas quando você tem um cuidado postural, um cuidado com estruturas que vai além da beleza, de uma boa pele, de uma boa estrutura cicatricial, isso é importante para o paciente e quando chega para a gente também, né? A Lígia, na verdade, ela trabalha com a parte de estética, né? Ela é esteticista, mas a especialidade dela é pós-operatório. Então, ela trabalha com pós-operatório um tempo grande, já desde quando eu entrei na cirurgia plástica, ela já trabalhava com isso, e eu tenho uma confiança muito grande no trabalho dela, ela me ajuda muito, e a gente faz essa parceria. Quando eu perguntei de ser fisioterapeuta, não porque ela, né, deveria ser... Eu falei que ela vai... Não, imagina, porque não que ela deveria ser, mas assim, e é perceptível, né, pelo cuidado que você tem de ter esse outro olhar. Eu, como quiropraxista, fisioterapeuta, a gente acaba trazendo muito isso. Essa semana mesmo, eu atendi 2 pacientes pós-operatório, uma com 3 meses, a outra com 6 meses, com dor já, com irradiação, dor lombar, com irradiação ciática, exatamente pela postura, que isso é óbvio, vai acontecer mesmo. A gente sabe que tem todo um período que vem antecedente aí da cirurgia, né? A pessoa já tinha um quadro de lombalgia, outras alterações e intensificar no pós-operatório. Mas se você tem boas orientações, né, como na sua equipe, boas orientações posturais, não somente do quadro cirúrgico, e logo depois ela dar continuidade a isso, né, cuidando da pele, cuidando das estruturas que foram modeladas e de outras estruturas corporais, como por exemplo a coluna, né, sem dúvida a qualidade de vida vai ser bem mais glamurosa, né? Com certeza. Gente, nós estamos chegando quase ao final do podcast. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, gostaria de tecer mais elogios aí pro Dr. Felipe, fique à vontade. As meninas do Dr. Felipe, fique à vontade aí para mandar os recadinhos, né? A agenda vai estar liberada para vocês aí. Eu vou cobrar dele também, viu? E gostaria também, né, que o Dr. Felipe deixasse uma dica importante para gente, para vocês que desejam fazer as remodelações, as reparações, alguma cirurgia estética, mesmo que não seja, né, na região, seja provocado aí por uma obesidade, mas as reparações para que você fique cada vez mais bonita, para que melhore cada vez mais a autoestima e se goste cada vez mais, o Dr. Felipe vai trazer para a gente algumas dicas importantes para você, então segue essa aí. E eu acho que eu falei muito disso também, mas de ver a cirurgia plástica, né, não só como a cirurgia estética, mas como um agente transformador realmente na vida, né, para melhorar ali a autoestima, melhorar a qualidade de vida realmente. Então, a atividade física é muito importante para minhas pacientes, para todas, em todos os momentos, né, é importante você ter esse acompanhamento nutricional, né, se fazer atividade física regular, né, e realmente alguma coisa que te incomode, né, no corpo, a gente vê que é muito importante essa questão do bem-estar, de se ver bem, e a gente pode te ajudar nesse sentido, né.
Vamos fazer um resumo, então, do nosso podcast de hoje? Primeiro, o processo de emagrecimento, seja por via bariátrica ou por via tradicional. Depois desse processo de emagrecimento, de um bem-estar, de uma boa qualidade em relação à alimentação, atividade física, uma redução do peso, aí sim procura o Dr. Felipe, e aí Dr. Felipe vai ser a cereja do bolo, né, Dr. Felipe? Exatamente. Poderia resumir dessa forma? A Simone fala o seguinte: Dr. Felipe, incrível, obrigada por tanto, e obrigada também você, Simone, por participar, por estar aqui com a gente. Aproveito para convidar você que chegou aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal, para compartilhar, principalmente se você sabe de alguma amiga, de algum conhecido que deseja fazer uma cirurgia, né, plástica, que deseja fazer alguma reparação, para que possa enviar para essa amiga. Afinal, uma aula como essa do Dr. Felipe não é todo dia que a gente tem, né? Então aproveite para compartilhar, se inscrever, acionar aí. Semanalmente nós temos vários podcasts também, inclusive em parceria com o Hospital Belvedere. A Kate, ela fala o seguinte: os resultados da cirurgia do Dr. Felipe são incríveis, fico encantada com todos os resultados. A Rochelle fala o seguinte: ele é perfeccionista, excelente profissional. A Simone fala o seguinte: eu que agradeço, amei a entrevista e nós amamos você aqui, viu, Simone? Doutor, tem alguma coisa que nós deixamos de falar, algum detalhe que a gente esqueceu, algum aviso, algo que você julga ser importante para falar aqui hoje? Eu acho que a gente conversou bem, né, sobre os assuntos, né, sobre orientar os pacientes, sobre realmente ver essa questão de como ela se vê, de que a gente pode ajudar, né, com o processo, com a cirurgia. E o bate-papo foi muito bom, né? Gostei muito também. Que bom, foi um prazer imenso ter você aqui com a gente, ter vocês que estiveram nos prestigiando. Aproveite, né, se tiver vontade ainda de enviar o direct pro Dr. Felipe. Eu sei que tem muita gente aí que quer marcar consulta, pode mandar pra gente, né, pra Márcia Figueiró, ou para o Centerfísio BH, assim como para o Hospital Belvedere. E agora vocês vão receber todas as informações de onde encontrar o Dr. Felipe, né? Meu Instagram é drfelipe.sales, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à cirurgia, né, eu poder responder, a gente vai, né, tá dando essa resposta. E o Dr. Felipe sempre faz caixinha, né, Dr. Felipe? Faz, sempre tem caixinha de perguntas, sempre orienta os pacientes, né? Acompanhe meu perfil lá, eu sempre dou dicas em relação à cirurgia, né? Vocês acompanham minha rotina diária também de procedimentos que eu faço, né? O depoimento das minhas pacientes, né? Agradeço a presença de todas elas aqui também na live, né? Ai, que bom. A Maria das Dores fala o seguinte: Dorinha do Hospital Belvedere manda um abraço pro Dr. Felipe Sales e equipe. Aí, um abraço pra Dorinha também. A Heloísa nos cumprimenta. Heloísa, se você chegou agora, volta lá, assiste o vídeo todo, assiste a live toda, porque foi incrível, tá? E todas as quartas-feiras nós estamos aqui, sempre com uma novidade, sempre com um especialista, sempre trazendo para você várias informações sobre saúde, sobre como cuidar bem do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, para que você tenha, durante os seus anos aí, anos de excelência, anos de qualidade de vida. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Doutor, muito obrigada pela sua participação, pela aula. E assim, é encantador como que as suas pacientes te admiram, e isso eu falo que é o melhor resultado. Então, muito obrigada. Foi um prazer imenso tê-lo aqui e volte sempre. Eu que agradeço pelo convite, né? Obrigado. O pessoal do Hospital Belvedere também por essa parceria, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição também lá. Muito obrigada. A Heloísa e Glamour Pet chegou aqui no finalzinho e tchau, tchau para vocês. Aproveitem que ainda dá tempo de assistir toda a live, ela sempre fica gravada. Tchau, tchau.